Fala galera, chegando aqui mais um dia pra gente poder começar a trocar uma ideia aí. Muito tempo, pra mim é muito tempo longe, né? Foram aí praticamente 2 semanas sem aparecer. Eu tinha combinado, né? No vídeo anterior eu tinha falado que eu ia dar uma focada aí no meu novo desafio. Só que eu tinha falado também que eu iria estar movimentando o Instagram, o meu particular. Só que a gente está no mês de dezembro e mês de dezembro é loucura, é pau na máquina. E aí eu estava dando conta de 2 contas, eu estava administrando 2 contas do perfil da empresa. E aí foi um negócio louco. O tempo, ele encurtou. O tempo ficou curto. Aí você me pergunta, Michael, mas tem como o tempo encurtar? Tem como o tempo encurtar. Tem como acelerar o tempo. Isso já tá com o tempo, tava trocando uma ideia, inclusive aqui em Jericoacoara, onde eu tô. E aí eu estava falando sobre uma nova experiência que as pessoas estavam fazendo. Na verdade, as pessoas não, os cientistas fazendo essa experiência. E aí eles enviaram um medicamento. Na verdade, para entender qual era o tempo de reação dele em outro lugar do universo, na verdade em outro planeta. Porque lá o tempo ele corre mais rápido. Por que o tempo corre mais rápido? Porque a velocidade de rotação do planeta é maior. Por exemplo, aqui a Terra gira em torno de 1.670 km por hora, ou seja, ela fica rodando em torno de si a 1.670 km por hora. Isso é um tempo, porque isso representa a velocidade que o Sol nasce e se põe. Nesse outro planeta, a rotação lá é bem mais rápido, ou seja, o tempo ele corre diferente e a experiência, ao invés de demorar um ano, ou ao invés de demorar 2 anos, demora um ano. Ao invés de demorar um ano, demora metade. Então, o homem ele encontrou uma maneira de acelerar o tempo. E quando a gente fala de tempo, a gente resume em nosso dia, em 24 horas. Só que com o advento da tecnologia, com esse aumento da tecnologia, o tempo ele ficou mais curto. As pessoas não conseguem perceber o tempo passando e elas ficam perdidas no tempo. As pessoas não têm mais ideia. Quando elas vão ver, acorda, já se passou um dia, já se passou uma semana, já se passou um mês, já se passou um ano. O ano passou mais rápido. A gente já está no final do ano. Um dia desse estava no começo, um dia desse a gente estava no Réveillon. Agora a gente está se aproximando do Natal. Só que o que acontece? A experiência de tempo, ela é particular, é bem particular. Não significa que eu vivi um tempo igual ao seu. Para mim o tempo pode ter passado lentamente. Como pode o tempo passar lentamente? Passa. Se você estiver num ambiente onde você esteja sofrendo e aquilo te cause dor, o tempo ele demora. Agora, se você estiver num ambiente onde você está se distraindo, o tempo ele passa mais rápido na sua cabeça. Ou seja, a gente percebe que o tempo está relacionado à mente. A mente. Dentro da Bíblia, não está escrito a palavra cérebro, ela tá escrito a palavra mente. Ele fala sobre renovação das nossas mentes. Ou seja, a mente ela é algo tão poderoso que foi instalado dentro de você que você não tem noção. Eu sou pós-graduado em psicanálise clínica
E aí a psicanálise ela gira muito em torno de Freud. Depois foram aparecendo outros estudiosos, mas Freud, ele é o pai da psicanálise, né? Ele que deu o pontapé inicial. E lá eles estudam sobre mente não, sobre comportamentos. Comportamentos que refletem algum, algum transtorno, né? Algumas coisas da cabeça que refletem em algum comportamento. E quando a gente percebe que as pessoas não têm o conhecimento da mente, elas não conseguem dominar sobre o próprio tempo delas. Existe um tempo de 24 horas e você domina sobre essas 24 horas. Dentro das 24 horas, elas são separadas em 3 horas de 8. Como assim 3 horas de 8? São 3 partes de 8 horas. Você, dentro das 24 horas, você tem 8 horas de trabalho, 8 horas de desfrute, 8 horas de descanso. É mais ou menos isso. Então, o dia ele é dividido em 3 partes. Quando você começa a ter, pelo menos, ideia, quando você começa a ter noção dessa divisão, você começa a dominar algo sobre isso aí. Por que, Michael, começa a dominar algo? Porque você começa a separar e começa a delegar coisas para poder fazer dentro dessas 3 partes. 8 horas de sono, beleza. Agora, dentro dessas outras 2 partes, aí você domina sobre o seu trabalho, você domina sobre o seu desfrute. O que você vai fazer durante o trabalho, o que você vai fazer durante o desfrute. Michael, o que a gente vai fazer durante o trabalho? É só o trabalho? Depende. Se você tiver condições de fazer algo mais, você faz. Isso se chama acelerador. Você pode acelerar o seu resultado. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando, certo? Eu estou trabalhando. Só que a qualquer momento a gente pode receber uma ocorrência e ir para a ocorrência. Se você tiver um trabalho onde você possa fazer algo diferente, onde você possa estudar, onde você possa desenvolver, onde você possa ouvir algo, é diferente. Porque você está acelerando seu tempo, você está juntando uma coisa com a outra. E quando você junta as duas coisas, o tempo que você demoraria para fazer uma e a outra, você está fazendo só uma. Vou clarear para vocês. Quando eu trabalhava em outro local, que o horário de trabalho era de 9 às 17, trabalhava na Praia do Futuro, como guarda-vidas. E lá, a gente poderia fazer o quê? A gente tinha que ficar no posto e ficar atento aos banhistas. Tá bom. E aí o que acontece? Nada impedia de eu colocar um fone de ouvido e escutar um audiobook. Nada impedia de eu colocar um fone de ouvido e escutar um podcast. Nada impedia de eu escutar uma aula. Nada. Ou seja, eu estava usando o tempo do meu trabalho e estava acelerando alguns resultados meus. E a mesma maneira de você encontrar alguma forma de você poder fazer duas coisas em uma. Você pode fazer uma atividade física escutando algo, você pode fazer uma atividade física assistindo algo. Enfim, são inúmeras possibilidades para você acelerar, para você dominar o seu tempo. O problema da maioria é que as pessoas não conseguem dominar sobre o próprio tempo. Elas são dominadas durante o tempo, é diferente. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Existe uma coisa que é você dominar sobre o seu tempo e existe outra coisa que significa ser dominado durante o tempo. As pessoas estão dominadas por isso aqui, ó. Dominadas por isso aqui. E aí o que acontece? A maior parte do tempo elas vão perder, que é o tempo de desfrute. Inclusive até no tempo do trabalho elas estão sendo dominadas por isso.
e estão perdendo um tempo de desfrute. E esses tempos, os dois tempos, que o de trabalho e o de desfrute, eles são bem importantes. Porque se você conseguir conciliar, você tem um progresso. Quando você olha para trás e percebe, caramba, o que foi que eu fiz esse ano? Eu construí isso, eu construí aquilo, eu construí... Inclusive, tem até uma tarefa para vocês. Vocês podem pegar uma caneta e um papel e vocês vão escrever. Vocês podem elencar. Vou botar 10, não. Vou botar 5 coisas. 5 coisas que vocês fizeram esse ano que vocês conseguiram dar um progresso na vida. 5 coisas só que vocês fizeram esse ano, vocês conseguiram alavancar a vida. E aí você vai ficar olhando e vai ficar se perguntando o que eu fiz. Tem gente aí que fez até mais de 5. Mais de 5. Então, quando você começa a dominar sobre as 8 horas de trabalho, as 8 horas de fluxo, você consegue progredir. E aqui eu estou falando de tempo. Na linguagem grega, lá eles falam sobre Cronos. Cronos é o tempo que corre aqui, é o tempo de relógio, o Cronos. Mas existe outro tempo. E aí esse tempo é chamado tempo de Deus. Na Bíblia não existe especificamente falando sobre Kairos, mas existe lá o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele distorce qualquer possibilidade de tempo. Mas como assim? Me explica aí, eu não estou entendendo. Vou te explicar. O tempo de Deus, ele é um tempo oportuno. É um tempo onde você pega algo e você faz coisas inacreditáveis durante esse período. Na verdade, não é você quem faz. Você acessa e aquilo tudo é feito através de Deus. Quando você vive o Kairos, você começa a viver coisas que por si só, pela força do seu braço, você não conseguiria viver. Eu vou te dar um exemplo e agora você vai entender. Quando eu coloquei, abri a primeira loja, aquilo ali foi uma experiência de Kairos, foi um acesso ao Kairos. Por quê? Porque eu recebi poxa, como é que eu vou falar para vocês? Eu recebi um empurrão. Foi um empurrão porque eu não queria, de fato. Eu não queria. Mas as coisas se encaminharam para que aquilo acontecesse. E eu fui empurrado por Deus para eu poder abrir essa empresa. E é tanto que na minha cabeça eu não tinha a mentalidade necessária para poder iniciar aquilo. Eu comecei com uns baldes e umas bacias, eu coloquei lá no chão, não tinha onde colocar, não tinha prateleira, não tinha nada, foi num espaço pequeno, e eu comecei com os baldes e bacias. E eu fui levando aquilo ali, fui tocando aquilo ali. E quando eu olho para trás, eu vejo o Kairos, que foi um tempo de Deus. Houve uma distorção no tempo que quando a gente começa a perceber, diz, cara, aquilo não faz sentido. Não tem sentido, porque é uma coisa que se multiplicou de forma rápida, de forma rápida. E quando você acessa o Kairos, presta atenção, isso aqui é bem interessante. Você só acessa o Kairos através da obediência. E quando você obedece, obedecer é fazer aquilo que foi colocado no seu coração, por Deus. Por Deus. E quando você obedece, você consegue distorcer o tempo. Na verdade, o tempo é distorcido para você. E aí você realiza coisas que humanamente, racionalmente, não era capaz de fazer. E o mais interessante disso, que quando eu olho para trás, já tá com 1 ano e meio que eu funcionei a loja. Quando eu olho para trás, eu vejo a quantidade de habilidades que foi adquiridas por mim. Ou seja, se eu não tivesse vivido, se eu não tivesse colocado, se eu não tivesse enfrentado isso, eu teria deixado para trás
uma imensidão de habilidades que foram adquiridas por mim. Ou seja, eu distorci o tempo tanto na parte material, foi em construção de patrimônio, quanto em mentalidade. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Por exemplo, desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui para vocês, salvo engano, o canal aí já deve ter em torno de 70 vídeos. São 70 vídeos. Quando eu fiz o primeiro vídeo, eu tinha uma mentalidade, a gente tinha uma cabeça, e agora, no 70º vídeo, a cabeça mudou. Por que a cabeça muda? Porque você começa a distorcer o tempo. Quando você se coloca, quando você se põe em oportunidade para poder você falar, você consegue mexer nisso aqui, ó, na mentalidade. Você começa a abrir novos caminhos dentro da sua cabeça. Você rasga novos caminhos, e esses caminhos eles são feitos e permanecem à medida que você vai repetindo, à medida que você vai fazendo, à medida que vai acontecendo. E isso é uma distorção de tempo na mentalidade. Você começa a distorcer o tempo dentro da sua cabeça. Então, no início no início dessa carreira de vídeos, lá no primeiro, a gente não tem mais a cabeça do número 70. A gente não tem mais a desenvoltura do primeiro. A gente tem a desenvoltura do 70. A gente não tem mais aquela trava do primeiro. A gente começa a adquirir a habilidade para poder falar em público. A gente começa a se movimentar. Mas teve o começo, sempre teve o início. E o incrível, quando você vai lá para o início, muitas das pessoas, elas percebem que, pô, olha como eu era, olha como eu sou. É igual você pegar uma imagem, você pega uma foto sua, de antigamente. Aí você olha, rapaz, era tão magrinha, era tão não sei o que, isso aqui era assim, sabe? E às vezes tem gente que tem vergonha da própria foto, da própria imagem. Não mostra minha foto não, quando eu era criança. A foto é muito feia, não sei o que, isso, enfim. Mas quando você já tem um tempo de início e você olha para trás, você identifica, isso começa a ficar palpável, você começa a ter noção de olha como é, olha como eu sou. Mas sabe o que foi isso aí? Foi a prática, foi a repetição, foi a constância. Isso você vai desenvolvendo, é como se fosse numa academia de musculação. Você entra na academia e você vai lá fazer repetição, fazer rosca direta, rosca direta, rosca direta. Aquilo ali vai quebrando fibras musculares e você vai adquirindo, você vai se fortalecendo, você vai adquirindo mais fibras musculares. E aquilo ali vai rompendo, vai crescendo, vai rompendo, vai crescendo. E aí você começa a ficar mais forte. Só que qual é o detalhe? Recentemente, esses dias eu tinha parado a musculação. Na verdade, há um ano eu tinha parado porque eu estava com a ideia de focar na empresa. Beleza, parei a musculação e fiquei fazendo atividade física esporadicamente, né? Às vezes eu ia lá fazer atividade física, não na academia, mas uma corrida, um treino de luta, enfim. E aí eu retornei para a academia recente porque eu tenho um desafio que eu coloquei para mim antes de encerrar esse ano, foi fazer essa maratona aí, de correr 42 quilômetros. Inclusive, provavelmente vou fazer isso domingo, próximo domingo, não domingo agora, próximo domingo. E aí eu tive que voltar para a musculação, porque eu preciso fortalecer a coxa para proteger esse joelho. Estou um pouco pesado, 90 quilos, e aí 90 quilos no joelho fazendo impacto, a corrida ela causa um impacto enorme, né? Uma sobrecarga no joelho. Então a gente precisa fortalecer isso aí. E eu passei um tempo sem fazer musculação e quando eu volto eu percebo que eu consegui adquirir a performance rápido. Por quê? Porque aquilo já estava rasgado dentro da minha cabeça. Aquela memória neuromuscular já existia. Ou seja, você criou uma habilidade. Não é que quando você volte, você vai
tá fazendo as mesmas coisas de quando você parou, mas você tem o acesso mais rápido, você consegue acessar mais rápido. Isso se chama distorção do tempo. Só que para você distorcer o tempo, você precisa você precisa progredir. E aí essa distorção que eu falo, aí de fato é uma distorção do Cronos. Mas a distorção do Kairos, a distorção do tempo de Deus só acontece através da obediência. A distorção do tempo de Deus só acontece através do acesso. Se você tiver o acesso, se você tiver a comunhão, você consegue acessar o Kairos. E é incrível que quando você acessa o Kairos, você olha para o lado e você percebe que as pessoas elas estão lentas, as pessoas estão devagar. E isso eu não queria falar que era um pouco perigoso, mas você precisa ter muita sensibilidade. Você precisa ser muito sensato. Inclusive, até em Provérbios, ele fala sobre essa sensibilidade, sobre essa sensatez, para você ser sensato e você entender que o tempo da pessoa é um tempo diferente do seu. O problema é que quando você vive o Kairos, você não quer aceitar o tempo das outras pessoas. Só que você pode distorcer o tempo das outras pessoas também, mostrando o caminho, mostrando a essência. Quando você descobre a essência, você descobriu tudo. É diferente de você ficar olhando. Vou te dar um exemplo aqui. Quando você estava estudando para a prova, tem pessoas que antigamente existia isso. Não, eu vou decorar um texto. Aí você decorava aquilo e quando ia fazer a prova você aplicava. Só que se você descobrir a essência, você descobre tudo que você não precisa memorizar. Esses dias eu estava pensando em como eu poderia fazer para poder ensinar a Raquel a entender, a captar, a descobrir a essência das coisas. Porque, assim como ela, muitas pessoas querem memorizar, querem colocar na cabeça através da repetição. E não entra na cabeça através da repetição. As coisas entram na cabeça através da experiência. Como assim, Michael? Me explica. Você tem uma experiência diferente. Você fazer com que aquele momento seja único e aquilo ali vai causar memórias. E quando aquilo causa memórias, você não precisa perder tempo e gastar energia para poder repetir uma coisa e memorizar. Você lembra de alguns momentos que você teve na sua infância, por quê? Porque aquilo ali causou uma experiência. Quando você tem a experiência, você consegue memorizar. E eu estava pensando, como eu poderia fazer para que ela entendesse e facilitasse um pouco a vida dela. Na verdade, quando você abre um caminho na sua cabeça, dificilmente esse caminho é fechado. Se você estiver praticando, se você estiver repetindo, assim como na musculação, assim como nas fibras musculares, você pode até parar de praticar, mas se você retornar, aquilo vai ser alcançado bem mais rápido, através da fala. Quando você começa a ensinar aquilo que você aprendeu, aquilo vai ficar na sua cabeça. Aquilo vai abrir uma nova trilha. Existe aqui, vamos fazer uma analogia, como se na sua cabeça existisse aí uma floresta selvagem e você vai abrindo trilhas. E essas trilhas, à medida que você vai passando, a marca vai ficando ali e aquela trilha vai permanecendo, vai permanecendo. E à medida que você vai passando, aquilo vai permanecendo durante aquele tempo. Só que quando você não passa mais, a trilha ela vai se fechando de novo. Aí você vai precisar lá passar mais uma vez, abrir, cortar algum mato, fazer com que ela permaneça. E é a mesma coisa no ato de aprender e no ato de ensinar.
Quando, para você ser bom em algo, você aprende, você pratica, você ensina. Se você repetir essa tríade, você vai conseguir ter sucesso. Aprender, praticar e ensinar. E aí como você ensina, você consegue abrir outra trilha e essa trilha vai permanecer. Então, a grande ideia, ou seja, uma solução para você começar a memorizar é ensinar. E é incrível que quando você não retém aquilo que você sabe, você começa a aprender mais, você começa a ajudar outras pessoas. E aí você começa a distorcer o tempo. Você distorce o seu tempo porque você não perde mais tempo querendo memorizar algo, forçando a sua cabeça a algo. Você cria a experiência e com a experiência criada, você consegue adquirir aí essa nova habilidade. E aí isso faz parte também do Kairos. É incrível como eu não imaginava que eu poderia abrir um vídeo para vocês e explicar sobre o tempo de uma forma tão simples. E aqui, em falar em simplicidade, a gente precisa utilizar as formas mais simples para poder explicar as coisas. Não existe nada complexo que não possa se tornar simples. Você pega as coisas mais simples, você vê as coisas mais simples e mostra a simplicidade das coisas, e isso também faz parte para o aprendizado daquilo que a gente chama de essência. É o essencial é aquilo que não pode faltar. E quando você coloca o essencial, que de fato são as coisas simples, isso faz mais sentido, isso fica mais fácil de, de aprender. Mas o que a gente começou falando aqui sobre tempo. E aí eu expliquei os dois tempos para vocês, que é o Cronos e o Kairos. E as pessoas que estão apegadas no Cronos, elas começam a ver o tempo passando mais rápido. Mas isso como perda de tempo. Mas quando você acessa o Kairos, você vive o tempo de Deus num momento bem curto. Você acelera o seu tempo num momento bem curto. Você tem resultados num momento curto. E esses resultados não é esses os resultados. São os resultados que foi prometido para todas as pessoas. Todas as pessoas têm a capacidade, todas as pessoas têm o acesso ao Kairos. Mas as pessoas não conseguem entender. E hoje você consegue entender. Hoje eu abri um novo caminho na sua cabeça. Eu rasguei uma nova trilha na sua cabeça. Você tem a oportunidade, você tem o conhecimento e agora falta só você praticar. Você já sabe, você já sabe. E agora você precisa praticar. Se você praticar, você vai conseguir aí acessar mais uma coisa diferente na sua vida, mais uma oportunidade diferente, mais proximidade daquilo que Deus quer com você. O Kairos você começa a viver aquilo que Deus preparou para você. Você começa a se aproximar de Deus, você começa a ter o acesso de Deus. É a única forma de você viver o Kairos. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração aí. Hoje é que dia? Hoje é sexta-feira. A gente iniciou aqui a semana em Jericoacoara. Essa semana a gente vai colocar pressão, tá? Na última semana para realizar o desafio. Na última semana, mais ou menos, é isso aí, para realizar o desafio da corrida. E aí a gente vai colocar pressão aqui e eu também vou estar falando algumas coisas aí para vocês. Tranquilo? Manda esse vídeo aí para as pessoas que precisam entender mais sobre o tempo, sobre o Cronos e o Kairos. Sobre o Cronos e o Kairos. Fecha os olhos, respira. Solta o ar, respira. Mais uma vez. A gente começa assim, Pai, a te rendo graças pela tua misericórdia, que se renova todos os dias, assim como a luz do sol. Obrigado, Pai, por ter misericórdia. Obrigado por me proteger. Obrigado por me abençoar. Obrigado por me guardar. Obrigado, Pai, por ter um entendimento de tempo, daquilo que tu criou. E aquilo que tu criou, você consegue distorcer. E obrigado, Pai, por me ensinar
a distorcer o tempo vivendo aquilo que tu guardou para mim. Que hoje seja um dia onde as pessoas consigam dominar sobre o próprio tempo delas, que elas consigam ter acesso, que elas consigam entender e começar a realizar, começar a praticar aquilo que tu, Pai, colocou no coração de cada uma dessas pessoas. Obrigado pela palavra, obrigado por realizar tudo aquilo que precisa ser feito dentro da vida de cada um. A gente precisa cumprir aquilo que foi posto em cada coração. A gente tem a possibilidade de cumprir aquilo que tu, Pai, colocou como um tempo certo. Mas a gente precisa ter mais acesso, a gente precisa ter mais comunhão contigo. Obrigado por acessar, obrigado pelas palavras, obrigado pela comunhão. Em nome de Jesus, amém. Vamos botar pressão, pessoal. Vamos botar pressão, vamos dominar sobre o nosso tempo. Vamos viver o Kairos, que é o tempo de Deus. Beleza? Tamo junto, valeu.